Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo da Santos Mil Grau dessa terça-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E, ó, deixa o like, aperta o joinha que tem aí na tela. É de graça, não custa nada e fortalece bastante o canal. Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, no Instagram, @Santos Mil Grau, no Twitter, @Peixão Mil Grau. E faça o seu cadastro na UpBet, nossa parceira, casa de apostas. Faça o seu cadastro que é gratuito e aposte com responsabilidade. Beleza? O Santos precisa de reforços, invariavelmente, inegavelmente. O sucesso do Santos nessa temporada passa pela aquisição de reforços. O elenco do Santos é fraco, o que é algo assustador, uma vez que ano passado o senhor Marcelo Teixeira investiu mais de 200 milhões de reais em contratações, né? Contratou o Zé Ivaldo, contratou o Tiquinho, contratou o Zé Rafael, Alexis Duarte, Adonis Frias, Barreal, Roleiser, Tassiano, todos jogadores caros, e o elenco continua fraquíssimo, não conseguindo competir de igual para igual contra os times mais fortes do Brasil. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, quarta-feira, jogo contra a Chapecoense, e amanhã, nesse mesmo horário, deve estar subindo aí no YouTube o nosso pré-jogo, comentar um pouquinho sobre a equipe da Chape, um pouquinho sobre a equipe do Santos e o que eu acho que o Santos precisa fazer para vencer essa partida. Só que, assim, o Santos vai brigar contra o rebaixamento mais uma vez se não reforçar o elenco, né? Pelo futebol que ele tem apresentado no Campeonato Paulista, é inegável que não vai dar para competir no Campeonato Brasileiro. Jogando dessa maneira, a gente vai acumular derrota atrás de derrota e vai brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato, tá? Se a gente tiver sorte. Por isso, eu resolvi dar uma olhada no elenco do Santos e elencar as quatro posições nas quais eu acho que reforços são mais urgentes, tá? O Santos eu acho que precisa de 4 posições, se reforçar em 4 posições urgentemente, na verdade 5, e se não tiver no mínimo 5 reforços, eu acho que vai ser um ano difícil. Começando pela lateral direita. O Santos tem o Igor Vinícius, que terminou o ano muito bem, tá? E ele é um lateral que no momento ofensivo, ele é um jogador muito bom. Mas, obviamente, que isso demanda um arranjo tático, demanda que tenha alguém ali para cobrir as subidas dele. Esse jogador geralmente é o Barreal, só que o Barreal, depois que o Guilherme saiu, tem sido utilizado pela esquerda. E eu já vou falar sobre isso. Tudo bem, mas o próprio Igor Vinícius ele tem suas deficiências, principalmente na defesa. E fora o Igor Vinícius, a gente não tem nenhum jogador que a gente consiga colocar no time titular e que a gente diga, ok, esse jogador não compromete, tá? O Mike não é confiável, o JP Sherman, assim, ele em 2025, ele fez algumas partidas ruins, caiu de produção, desceu para o sub-20, foi um destaque no sub-20, eu defendo que ele tenha mais chances no time titular, mas hoje eu não consigo cravar que ele é um jogador para assumir a titularidade do Santos. Então, eu acho, no meu cenário ideal, eu mandaria o Mike embora, traria um outro lateral direito e ficaria com esse novo lateral direito, Igor Vinícius e o Sherman. A segunda posição, inegavelmente, é a zaga. Assim. O Santos precisa de, no mínimo, um zagueiro. Um zagueiro para ser titular. E aí esse zagueiro seria titular ao lado ou do Adonis Frias ou do Luan Pérez, que jogou contra o Bragantino e mostrou ser um jogador melhor, tecnicamente, do que o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é uma no cravo, outra na ferradura. Tá? Ele vai ter suas boas partidas, mas volta e meia ele faz das suas lambanças, digamos assim. Fez pênaltis em 2 jogos seguidos, é um jogador que não dá para confiar. Ele sempre vai entregar a rapadura em algum momento. Então o Santos precisa de, no mínimo, um zagueiro. Tá levando em consideração que o Luan Pérez tenha se recuperado, que a gente vai conseguir contar com o Adonis Frias, que o Alexis Duarte entre em forma para poder jogar, porque, segundo as apurações, o Vojvoda considera ele tecnicamente o melhor zagueiro do elenco, né? Eu vi o Wagner Frederico falando isso, inclusive. Então, no mínimo, um zagueiro para que jogue. Na minha opinião, hoje, a minha dupla de zaga seria Luan Pérez pela esquerda e mais um outro pelo lado direito, tá? Então, num primeiro momento, um lateral direito, para no mínimo brigar pela posição de titular com o Igor Vinícius, e um zagueiro para jogar do lado do Luan Pérez.
A lateral esquerda hoje tem o Vinícius Lira, que eu acho um bom menino, um bom jogador, só que ele precisa de paciência. E o Escobar, que é um outro jogador que tem... A galera que pede o Vinícius Lira odeia o Escobar. A galera que gosta do Escobar cobra o Vinícius Lira. Eu acho que precisa haver uma união desses dois nichos, entender que são dois laterais com qualidades e com uma ou outra deficiência. O Lira, a maior deficiência é a falta de experiência. E isso só o tempo vai consertar. O Escobar é um jogador que não é tão agudo, não é um jogador tão ofensivo, mas defensivamente ele quebra o galho muito bem, tá? Ele fez uma boa partida contra o Bragantino. Então eu não acho que existe uma urgência para contratar um lateral esquerdo, até porque o Santos não tá muito bem, quer dizer, tá muito mal das pernas no que diz respeito a dinheiro. Então eu vou deixar a lateral esquerda sem nenhum tipo de alerta. Agora, a volância precisa urgentemente de reforço. O Santos tem o William Arão, que é um titular absoluto da posição. E assim, o Santos joga bem, o Santos joga mal, o Santos joga razoável, o Santos joga mediano, o Santos joga muito mal, mas o Arão sempre joga bem. Assim, impressionante a constância, a consistência do Arão. Um jogador que sempre está jogando bem, muito combativo, soberano no meio campo, gosto muito do Arão. Mas ele precisa de um volante para fazer dupla com ele, né? Um volante que tenha mais qualidade no passe e que pise na área. Tô cansado de não ter volante que pisa na área. O Zé Rafael seria esse jogador, mas o Zé Rafael, que começou muito bem com a camisa do Santos, decaiu bastante. O Schmidt também não é esse jogador. Esse jogador seria o Felipe Loyola, mas o Loyola ele acertou com o Pisa da Itália. Então o Santos precisa urgentemente de um segundo volante para ser titular do Santos, para fazer uma dupla com o Arão. E aí ter na reserva Schmidt, Zé Rafael, enfim, Rincon, que seja. Mas para o time titular a gente precisa urgentemente de um segundo jogador de meio campo para fazer dupla com o Arão. Acho também que a gente precisa de um meio armador, tá? O único 10 que a gente tem realmente bom é o Neymar. E eu acho que o tempo já mostrou que o senhor Benjamin Roleiser é uma farsa, é uma mentira, né? Uma enganação futebolística. Jogou bem contra o Novo Horizontino, time de segunda divisão, criou algumas chances contra o Guarani, time de terceira divisão, mas contra times de primeira divisão, qual foi o último grande jogo do Roleiser como titular contra um time de primeira divisão? Como titular, tá? Porque como reserva, ele teve 2 jogos, um contra o Flamengo, que entrou Roleiser, Robinho, Tassiano, Bom Tempo, e eles incendiaram a partida, entraram muito bem, e só que faltava 5 minutos para acabar o jogo. E também teve o Santos e Palmeiras, que ele entrou lá para os 40 minutos e decidiu o jogo, fez o gol da vitória. Mas como titular, contra time de Série A, o Roleiser não joga bola desde Santos e Fortaleza, que foi aquele jogo que ele de fato decidiu, né? Então acho que o Santos precisa de um meio armador, um jogador para assumir a bronca quando o Neymar não estiver disponível. O Neymar deve voltar agora no começo de fevereiro, deve retornar no Santos de São Paulo. Mas, assim, eu não sei se a gente vai ter o Neymar a temporada toda saudável. A gente precisa de um jogador confiável para quando o Neymar não estiver disponível, a gente poder confiar nesse jogador para fazer a função do 10. Né? O Santos basicamente está sem armador nesse começo de temporada, porque o Roleiser não dá conta do recado, e aí não tem mais ninguém para colocar no lugar dele. Talvez o Miguelito agora, tendo algumas oportunidades, mostre ser esse jogador? Tomara. Né? Mas por enquanto, eu diria que o Santos tem uma certa urgência para contratar um armador, um camisa 10. E para finalizar, a gente precisa de alguém que jogue pelo lado esquerdo. Um meia barra ponta esquerda para assumir a titularidade nessa posição. Porque assim o Barreal volta para o lado direito, que é onde ele é titular absoluto, e com esse novo jogador pelo lado esquerdo, a gente fica com o Arão, o segundo volante que a gente precisa contratar, Barreal na direita, o meia esquerda que a gente vai contratar, e aí Neymar e Gabigol no ataque. O Neymar como um meia atacante e o Gabigol como um centroavante. Para mim isso seria o ideal. Então esse seria o meu time dos sonhos. Brazão, Igor Vinícius ou um novo lateral direito, um novo zagueiro e Luan Pérez, Vinícius Lira ou Escobar, Arão e um segundo volante a ser contratado, Barreal pela direita, contratação pela esquerda, Neymar centralizado, meia atacante e o Gabigol na frente. Para mim esse time seria um time bem competitivo e um time no qual eu confiaria, apostaria minhas fichas para pelo menos não passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Concorda? Discorda? Quero saber a sua opinião. O que você acha? O Santos precisa de
reforços? Precisa de contratações? Se sim, em quais posições? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais, @SantosMilGrau no Instagram, @PeixãoMilGrau no Twitter. A gente está sempre falando sobre o Peixão. E é isso aí. Amanhã tem estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. Nesse mesmo horário vai ter pré-jogo. E depois do jogo deve ter ou um vídeo gravado pós-jogo ou uma live pós-jogo. Beleza? Conto com a sua audiência. Muito obrigado pela audiência de sempre. É isso aí. Pra cima deles.